eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Nós vamos ver que no 13, no 14, versículo 13 e 14, diz assim: disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Nós já conhecemos essa passagem de um irmão que está pedindo a Jesus para entrar com providência sobre a herança terrena desse mundo. O assunto aqui é esse. E Jesus diz para ele no 14: homem, quem me pôs a mim por juízo repartidor entre vós? Então Jesus está afirmando que ele não entra aí. Negócio de herança terrena, mundana, vou orar por aquela causa lá na justiça. Jesus não tem nada com isso. Jesus não se mete na lei do homem, como se Jesus estivesse falando: para resolver esses problemas de herança, já tem as autoridades da terra. Eu não vim para isso, não me meto nisso. Se ele estivesse vindo para perguntar sobre a vida eterna, da vida espiritual, da vida com Deus, tinha solução para a vida deles. Mas para isso não. Amém? E nós não podemos esquecer que isso aqui está na Bíblia. Para a gente até ajudar as outras pessoas que pensam que Jesus está trabalhando para aquela causa na justiça, para esse terreno. Jesus não se mete nisso. É o que ele falou aqui: não me meto nisso. É o que está escrito e é essa a verdade. Eu vim para dar a vida eterna, não para repartir terreno mundano. Amém? E é claro que quando a pessoa... É claro que esses homens estão revelando um sentimento. Eu quero a parte. É isso que ele está querendo. Eu quero, está revelando um sentimento. O que ele quer, não é isso? O que ele quer. Aí no 15 ele diz isso, e diz: acautelai-vos. Acautelai-vos é ficar atento. Fala para a gente se preocupar, não é isso? Ou não? Tem que haver uma preocupação. Acautelai-vos e guardai-vos. Tem que haver uma preocupação, um temor. Fiquem atentos da avareza. O assunto aqui era esse. Amém? Está falando de cobiça. O que eu desejo? Está cobiçando o quê? O que alegra o coração de vocês? É isso aqui. Onde está o coração de vocês? Ele estava revelando onde estava o coração dele. Amém? Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém? Tem que haver, o que o Senhor está falando, tem que haver uma reverência. Amém? Uma preocupação. Onde está o nosso coração? Amém? O que eu estou buscando? Eu temo a quê? Nós vamos falar de temor, para haver uma preocupação, para a gente se examinar a respeito do temor que se deve. Amém? A Bíblia diz que, em Romanos 3,8, que não sobre o ímpio, a Bíblia diz que não há temor em seus olhos, temor de Deus. Temor de Deus. Porque quando a Bíblia é revelada para nós, aí nós estamos aqui respirando, todo mundo respirando. A Bíblia diz que toda a humanidade que se encontra respirando na face da terra, quem está dando ar é Deus. Ou não? É isso? Aí a Bíblia revela que lá no início não tinha nada, ele falou que haja luz, houve luz. A Bíblia diz que não tinha nada e começou a aparecer os animais, as estrelas,
as luminares, todos foram aparecendo. Aí depois, quando ele criou tudo, depois criou do barro o homem e depois a mulher. Aí depois ele separa um homem, separa um povo para começar a adorar ele. Chama Abraão. E vai Abraão. E as promessas se cumprindo na vida deles. Se cumprindo. A gente vai ver esse povo, eles andando com Deus. Ninguém conseguiu parar esse povo. Ninguém. A Bíblia fala, dá 7 voltas aí, na 7ª dá um grito. Uma muralha que ninguém poderia passar por ela. Quando deu a 7ª volta, deu um grito, e era o que Deus falou que precisava, a muralha caiu. A Bíblia diz que um homem chega diante de um exército poderoso, vai lá e diz que você foi lá para salvar meu povo. Sozinho. E chega lá o vinho, que Deus mandou libertar todos os israelitas que estão aí dentro. Senhor, eles vão perguntar, quem te mandou? Diz só que foi eu sou. E nós sabemos da história. Nós sabemos da história. O que aconteceu? O povo de Deus saiu lá de dentro. Depois, fugindo, tem um mar na frente e o exército atrás. Já era nada. Ele abriu o mar, o povo passou. Depois, quando passou, aí veio o exército inimigo, morreu todo mundo afogado, que a água matou todo mundo. A Bíblia fala desse Deus que fez tudo isso. E quem pecava, ele falava, vai morrer. Ele matou no deserto, ele agiu em situações que todo Israel cercado e sitiado, e já era. A Bíblia diz que não, que o povo de Israel nem foi lá lutar, eles ficaram com raiva um do outro e mataram eles mesmos lá. Deus trabalhou dentro deles para eles ficarem com raiva um do outro e se mataram. E a Bíblia diz, nós lemos aqui em Colossenses que Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz, sabe de quê? Das coisas, eu prestei mais atenção agora, lendo aqui de manhã, das coisas visíveis e das invisíveis. Amém? Então, as coisas invisíveis é obra dele também. Amém? Eu prestei mais atenção nisso. O que a gente não vê, que pela fé a gente passa a ver. Amém? É esse Deus que, de uma forma espetacular, gera Jesus de uma forma sobre-humana no ventre de Maria, porque a promessa tinha que se cumprir. E acontecer tudo o que aconteceu. Amém? Será que ele é poderoso mesmo? Então, aí, para que ele trabalha, porque a gente não, o ímpio não teme a ele, é o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e a gente não é com palavras que a gente prova que teme, é com atitudes que nós revelamos se tememos a Deus ou não. A Bíblia diz que o medo da morte me mantém, temor da morte me mantém escravo do diabo por toda a minha vida, com medo da morte. Eu viro escravo. E a Bíblia diz que ele se fez carne, se fez semelhante a nós, para aniquilar aquele que tinha o império da morte, o diabo, e livrasse todos aqueles que tinham medo por toda a sua vida. Então ele livrou também. Então agora quem temia a morte, quem temia o homem, seja lá o que teme, não teme mais, porque teve um encontro com ele. E a Bíblia diz em Isaías 8,13, diz assim, que o nosso temor, seja do Senhor, temer a Deus, amém? Que o nosso temor seja do Senhor,
E nós temos que ver se isso está acontecendo com nossas vidas. Amém? E quem trabalha para esse temor, para gerar um temor, é um sentimento. Para ser gerado esse sentimento dentro de nós, não tem como o homem produzir esse sentimento dentro dele. Quem faz isso é Deus. Amém? Quem gera esse sentimento dentro de nós é o próprio Deus. Que na verdade o temor não está ligado a medo. Medo. Tem o medo negativo e tem o medo positivo. O medo positivo é nem pensar em trair o meu Deus. Amém? Em Jeremias, louvado seja Deus, e com isso eu descubro se eu estou até salvo ou não, irmão. Essa é a verdade da Bíblia. Em Jeremias 32, glórias ao Senhor Jesus. Olha o 39. 32, 39. O que ele iria fazer? Uma promessa, amém, irmão? Uma promessa que se cumpriu na igreja. E lhes darei um mesmo coração. Amém? Então, o coração de todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo é a mesma coisa. Amém? É a mesma coisa. Um mesmo coração. O sentimento que teve no apóstolo Paulo é o sentimento que tem que ser gerado em mim. Amém? Amém. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho. Não tem como eu andar num caminho em Cristo e vocês andarem em outro. Só tem um coração, só tem um caminho. Amém? Para quê? Para que me temam todos os dias. Amém? Então, viu quem está trabalhando? Quem trabalha para que isso venha a acontecer? Amém? Para que me temam, Deus trabalhando na minha vida, na tua, para a gente poder temer a Ele. Amém? E quando? Temer quando? Os quartos domingo? Quem adora em espírito e em verdade teme todos os dias. E não interessa aonde. Amém? E olha quem fez isso. Quem me deu um novo coração. Quem me deu um novo e vivo caminho. Cristo. Amém? Para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles, e farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Viu quem faz? Amém? Irmão, se eu digo que tenho fé em Jesus, isso aconteceu na minha vida. Agora a maravilha é que quem fez isso foi Ele. Por isso que não tem como ninguém ser salvo diante dEle e falar assim, eu fiz. Quem pensar que vai entrar no céu por mérito, eu fiz, está perdido. Porque não é pelas obras. Não é pelas obras, não é porque eu fiz, é porque Ele fez. Se há um temor no coração de um justo, foi obra dele. Amém? E sabe quando? Todos os dias. Isso está ligado ao serviço, como eu tenho que servir a Ele, amém? Servir a Ele todos os dias. E esse Deus que fez tudo que nós falamos que fez, Ele não tem poder para fazer isso, não? Revelando o amor dele a todos nós.
em Hebreus capítulo 12. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, quem tem o desejo de morar com Jesus por toda a eternidade? Quem tem? Essas palavras aqui não é brincadeira não, irmão. Sabe de quem é essa palavra aqui? Sabe como é que é gerado temor dentro do meu coração? Essa palavra é dele. Eu só conheço Deus por causa dessas palavras aqui. Jesus disse que ele é espírito e vida. Ele é a vida do eterno aqui nessas letras. Para gerar, não é concordar, não, é a gente viver de acordo com essa palavra. Temor é isso, irmão. Porque quem não teme mais nada, teme a Deus, está vivendo de acordo com o padrão dele. E é isso que ele quer, que ele viu o que ele falou? Eu vou fazer isso para gerar o meu temor dentro de vocês. Já pensou eu andando com temor a Deus? O que vai me parar? O que vai travar a minha língua? O que vai me impedir? Eu com Deus dentro de mim, o temor dele dentro de mim. Quem? Se a morte já foi aniquilada, se o diabo já foi vencido, a carne já foi vencida, que ele sofreu toda a tentação, sem pecado, venceu tudo para que eu pudesse viver só para ele. Amém? É sério isso, não é brincadeira. Está repreendido em nome de Jesus quem pensa que pode escutar tudo isso e ignorar e pensar que dá para ir do seu jeito. É mentira do engano do pecado, é ainda a influência de Satanás. Glória a Deus. 28, versículo 28, está falando comigo, já que eu tenho Jesus, eu estou em outro reino, amém, irmão? Capítulo 12, versículo 28, pelo que? Tendo recebido, quem recebeu? Um reino que não pode ser abalado, amém? Esse reino está aqui na minha alma, ele não pode ser abalado, glória a Deus. Já que é isso, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, amém? A graça de estar escutando isso aqui, irmão. A graça de estar sendo abençoado com as revelações do Senhor. A graça dele ter morrido como morreu por mim. A misericórdia dele que de não ter a menor chance e ele veio me resgatar. Retenhamos essa graça de salvar um miserável. Amém? Aí já pensou levar a minha vida durante a semana, uma vida desgraçada, ignorando isso aqui? Ele me deu um reino inabalável, então eu tenho que reter essa graça. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Quando a gente fala de reverência, quando o Pedro, jogador do Flamengo, faz um gol, o narrador fala o quê? Que é o artilheiro? Artilheiro? Reverência. Por quê? Ele faz o quê? Agradavelmente com reverência. Em qualquer situação que eu esteja, Ele está comigo, diante de mim. E a palavra dele está diante de mim, dentro de mim. Inclinação para o Espírito. Aí eu faço assim para a vontade dele. Reverência. Só aprovar aquilo que agrada a ele. Em todos os momentos da minha vida. Eu quero falar, fale segundo a palavra. Eu quero tomar uma decisão de acordo com o seu Santo Espírito. Dá para ter o controle, que ele toma o controle de tudo. Eu não posso esquecer disso. Ele me deu uma outra vida
não me deu uma ajudazinha, uma reforma. Ele tirou a velha e me deu uma nova para ser vivida. Foi isso que ele fez. Amém? E é claro, se é isso, e isso aconteceu por causa da ministração da palavra, eu passo a amar essa palavra. Então, quando ela é revelada, eu amo a revelação da palavra dele. Eu não ignoro e nem quero só me encher de conhecimento, eu quero me encher da vida que essa palavra gera. E ser a cada dia revelado esse amor, essa paciência, essa verdade, esse poder sobre-humano, um amor que lança fora todo o medo. O amor de quem? Dessa majestade. Uma reverência a essa majestade, esse Deus todo-poderoso que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo a sua boa vontade. Amém? Amém ou não amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus, 3, 14 e 15. Olha o que diz. Mas também se padecerdes por amor da justiça. Amém, irmão? Existe um sofrimento que vem por causa de quê? Por causa de quê que a Bíblia está falando? Se padecerdes por amor. O amor que vem da justiça. De quem? Justiça de Deus. Então, se vem da justiça de Deus, é claro que eu tenho que temer essas palavras mesmo, que existe uma justiça que vem de Deus. E se eu passei a amar a Deus sobre todas as coisas, vai acontecer comigo o que ele disse. Se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurado, mais do que feliz. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, faça o quê? Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. Amém? Responder a quem? Tu deu uma olhada aqui, se eu temo a Deus, isso aqui tem que se tornar uma realidade na minha vida. Eu tenho que santificar Cristo como Senhor em meu coração. Eu tenho que responder com mansidão e temor a qualquer um que se chegar diante de mim para querer que eu explique por que essa esperança. Aí já pensou, eu nem ligo para isso, irmão, viver como se aqui não tivesse escrito. Aí eu não está sendo revelado, eu não temo a Deus. O temor não existe, mas está repreendido em nome de Jesus. No capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim, ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, é verdade? Armai-vos também vós com este pensamento. Armai-vos, se proteja com esse pensamento, sem titubear, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Amém? Já cessou do pecado. Para que, no tempo que vos resta na carne, aqui como estamos vivendo, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, na carne, mas segundo a vontade de Deus. Se há o temor a Deus, isso aqui não vai passar despercebido, porque eu quero agradar a Ele em tudo. E esse temor, é claro, se há um temor na alma, se foi gerado isso aqui passa a acontecer e o aperfeiçoamento se torna uma realidade. Amém? O aperfeiçoamento é a santificação, ela passa a ser uma realidade, e não é possível, onde está sendo gerado vida, e vida de Jesus, eu quero conversar com os irmãos que estão com o mesmo pensamento, eu não me afasto deles não. Se vocês, então eu devo passar aqui em nome do Senhor Jesus para vocês, se onde existe um povo reunido,
Existem alguns que estão firmes na fé e os outros fogem deles. É porque não há temor. É porque não são trevas ainda e não quer revelar as más obras. Porque quem está com o mesmo ânimo, o mesmo pensamento, o mesmo poder, quer se unir a esses. Porque é um corpo e ama a família. Porque ama o cabeça que reina. Isso é temor. Mas quando não há temor, eu ignoro isso. Porque, na verdade, eu não quero nem conversar sobre isso. Ficar falando dessa santificação, ficar falando dessa renúncia. Sempre tem palavras contrárias, sempre tem palavras que me botam na parede. Eu louvo a Deus porque estou sempre indo para a parede. Para ficar cada vez mais limpo. Para ficar melhor do Espírito Santo limpar. Eu não fujo, não. Eu não tenho fugido. Amém, irmão? Não é brincadeira isso, amém? Louvado. E Provérbio, capítulo 8, versículo 13, diz assim, um irmão pode ler em voz alta? O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Eu temo a Deus, e com isso eu vou vendo se eu temo a Deus. Se eu temo a Deus, a palavra, o Espírito Santo dele me governa, porque eu quero glorificar Ele. O meu propósito é glorificar, agradar Ele em tudo. Isso só dá para ser feito em nome de Jesus. E a Bíblia acabou de me falar, onde se encontra esse temor que foi gerado por Ele, sabe como é que essa pessoa age? Aqui foi falado aqui, ó, ela odeia o mal, ela tem ódio do mal. Quando é revelado que aquilo pode separar ela do seu Salvador, ela odeia e larga. Então, quando ela diz assim, deixa todo o embaraço é o quê? É o mal que pode te separar do teu Salvador. Apartar-me de toda a aparência do mal. Isso é a aparência do mal, pode te atrapalhar no caminho do teu Salvador. Ele odeia e larga. Amém, irmão? A gente precisamos conversar mais. Porque tem um montão de gente comendo fossa e achando que não tem nada a ver. Quando se tem algo que me atrapalha, eu passo a odiar e deixo. É só essa palavra me revelar. O temor do Senhor é aborrecer o mal, odiar. Odiar. A luz revela tudo. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, condenai-a, condena o caminho perverso. Não interessa o que aconteça, porque eu não temo a ninguém, eu temo a Deus. Isso é a vida com Cristo e é a vida de um salvo. A vida de um salvo, ele quer se limpar cada vez mais, porque quem tem a esperança de ver Ele como Ele é, purifica-se a si mesmo, vai querendo tirar de sua alma tudo aquilo que atrapalha. Amém? Colossenses 3, 22. Olha o que diz. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Aonde quer que eu esteja, se o temor de Deus for uma realidade, eu não faço nada fora do controle do Espírito. Fora do controle, onde há um temor na alma,
a vida ressurreta sendo manifestada da melhor maneira possível, porque eu quero servir onde quer que eu esteja, no temor do Senhor, agradando Ele em tudo. A preocupação, agradar a Deus, só fazendo aquilo que é agradável à sua vista, não para agradar homens, não para me agradar, não para me proteger, mas para glorificar o nome dEle. Amém? A Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, fazendo de tudo para não errar, tomando posse de todas as oportunidades da melhor maneira possível, com temor e tremor, porque é Ele que opera tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então tem que haver o desenvolvimento. Amém? Não entristeçais o Espírito Santo da promessa, pelo qual estáis selado para o dia da redenção. Não entristecer, porque como eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu não permito que Ele glorifique Jesus em minha vida e o Pai não é glorificado. Eu entristeço Ele, porque eu não permito que Ele trabalhe em minha vida. Simples assim. O Espírito está aqui? Ele está trabalhando para fazer a obra dentro de nós. Se a gente não permitir, eu estou entristecendo Ele. Onde é revelada uma incredulidade, uma indiferença, está entristecendo o Espírito. Eu não estou guardando, não estou retendo essa graça que está sendo oferecida para nós. Está repreendido. E a verdade, irmão, a verdade é onde não há, no grande dia, no final, quando não há esse temor, quando essa graça não reina, esse mesmo Deus que revela como eu tenho que servir, isso só pode acontecer quando há o temor dele. A Bíblia diz que esse Deus maravilhoso, a Bíblia diz que é um fogo consumidor também. Ele não faz acepção de pessoas. Então é sério. Quem ignorar, a Bíblia diz que os que não obedecem esse evangelho irão para o inferno. Os que não obedecem o evangelho da graça de Deus vão para o inferno. Isso a Bíblia diz. A Bíblia diz como eu era, a Bíblia diz que pela fé em Jesus como eu me torno, e a Bíblia diz como eu passo a viver. E a Bíblia diz que se eu não viver como Ele, no padrão dEle, eu não estou salvo. Isso a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus falou: os que são meus vão ouvir a minha voz, vão me seguir. E diz que quem toma posse da minha vida não anda mais em trevas, está escrito. Está tudo escrito. O homem que inventou confusões para permanecer no pecado. Mas está repreendido em nome de Jesus essas mentiradas para ficar distraindo a mente, deixando a mente distraída, sem se preocupar com essas verdades absolutas, que é a Bíblia. Amém? No capítulo 29, no 28, que nós lemos, diz que pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Por quê? 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Todos que pecaram obstinadamente, Deus matou no deserto. Esse mesmo Deus gracioso, maravilhoso, Ananias e Safira foram fulminados, ficaram no corpo no chão. Ele não faz acepção de pessoas. Ele diz que muitos vão falar diante dele, querendo entrar, não vão entrar. Ele diz que são poucos, mas estão ignorando a palavra santificadora dele, rejeitando a justiça que é revelada aqui na Bíblia, para estabelecer a sua. Está repreendido em nome de Jesus. Se a Bíblia diz que não há comunhão à luz e às trevas, não tem. Se a Bíblia diz para mim, eu não ter comunhão com as trevas, é para não ter. Se a Bíblia diz no momento, apartai-vos, é para me apartar. O que ela diz, eu sigo. Isso revela um temor a Deus. Se eu andar temendo a Deus, eu vou ser um excelente ser humano na face da terra.
Não interessa quem ficar com ódio de mim. O que importa é eu estar bem com Deus. E só o temor do Senhor para fazer isso. Eu não posso desagradar a Deus. Se eu estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. E no final, nós lemos em Colossenses, para vos apresentar inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Amém? Com temor a Deus, dá para viver assim. E que seja essa a realidade em nome de Jesus. Não brinque com isso. Não, estamos escutando, existe um poder sobre-humano aqui, a presença do Espírito, para fixar essas palavras dentro de nós e gerar vida. Em nome de Jesus. Porque a morte é certa. Se não morrer novo, de velho não passa. Aproveitar a oportunidade que o Senhor está dando. Depois de estar deitado numa cama, não tem mais jeito. E nada nesse mundo pode fazer nada. Mas Deus está dando chance agora. Só desgraça está acontecendo, coisas novas. Dá para estar se vendo na televisão. Está tudo piorando de acordo com a Bíblia. Mas a Bíblia diz que eu, em Jesus, eu não pioro, eu melhoro. Se o mundo está piorando, tem que ser revelado que eu estou melhorando. Para ajudar as pessoas. Não deixar, não ficar travado, seja lá com medo, sabe lá de quê, falta de fé, incredulidade, ociosidade, preguiça, que vá para o inferno no nome de Jesus. O apóstolo Paulo falou assim, está lá no Antigo, ele repetiu aqui, creu em quem? Eu creio nesse amor, nessa salvação, nessa palavra, nesse poder, nessa misericórdia. Eu creio, por isso, a causa de eu falar em qualquer lugar é porque eu creio. E quando revela isso, o temor a Deus se encontra. Seja revelado, ó, eu não faço isso, você não teme. Quem teme faz, porque não quer desagradar ele de jeito nenhum. Vamos colocar de pé.